Olá, meus irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro, que o Espírito Santo possa trazer clareza, revelação, entendimento, conhecimento e unção de Deus, para que venhamos compreender a palavra, praticarmos, vivermos e desfrutarmos da poderosa palavra de Deus. Vamos meditar hoje no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42. Meus irmãos, como é bom poder estarmos com a nossa vida consagrada a Deus. O mundo jaz no maligno, e o mundo, ele a todo tempo, ele nos envolve, ele nos cerca, ele nos oprime, ele nos sufoca, tentando nos afastar da presença do Pai, tentando nos afastar do único caminho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único meio, ele é o antídoto, ele é o remédio, ele é a porta para a nossa salvação. Jesus é a luz do mundo, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Jesus, não existe outro meio senão Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Então, meus irmãos, nós vamos meditar hoje sobre esse tema. Deus só é Pai de quem ama Jesus. Deus só é Pai de quem ama Jesus. Deus só pode inserir alguém na família dele por meio de Jesus. Deus só pode adotar alguém que passa pelo sangue de Jesus. Deus só aceita alguém quando essa pessoa é vestida de Jesus. Se não for, meu irmão, não tem jeito. Porque Jesus, ele é o ser humano perfeito. Jesus, ele obedeceu o Pai. E ele se entregou para a salvação de todos os outros seres humanos que reconhecem essa salvação por meio de Jesus Cristo. Então Deus não pode receber outro ser humano. Por quê? O ser humano foi contaminado com o pecado. A Bíblia diz que todo ser humano, ele pecou e está afastado, instituído da glória de Deus. Deus é santo e Deus não tem comunhão com o pecado. Deus é luz, não tem comunhão, relação alguma com as trevas. E o ser humano está em trevas. O ser humano, ele está em trevas. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Olha a situação desse mundo, meus irmãos. Desde que o mundo é essa bagunça. Para não dizer uma porcaria. Porcaria. De violência, de crime, de corrupção, de pecado, de imoralidade, de vícios, de engano, de mentira, porque estamos contaminados com o pecado. O ser humano acha que ele pode evoluir, que ele pode criar umas regrinhas e viver bem. Longe de Deus, não vai viver, não vai, porque tem o pecado que dá legalidade a demônios. Por isso que esse mundo está essa bagunça, essa nojeira. Esse mundo é nojento, irmão. O sistema, eu estou falando num todo, tá bom, meu irmão? Eu estou falando num todo, não estou falando no caso de você ter algumas coisas boas e simplesmente achar que está tudo bem. Não, a gente tem que olhar num todo. Olha quantas pessoas escravizadas,
quantas pessoas injustiçadas, quantas doenças. Às vezes a gente não se preocupa com doença porque a gente está saudável. Mas quantos semelhantes nossos estão com doenças horríveis, que nem a medicina sabe o que é. Às vezes a gente está comendo e a gente não se importa, a gente acha que todo mundo está comendo. Mas quantas pessoas morrem de fome? Quantas pessoas estão aí loucas pela rua, não tem um teto, não tem uma família? Então esse mundo é nojento, meu irmão. É nojento a conduta, o sistema. Tem um sistema maldito que está aí destruindo o ser humano. E, meus irmãos, infelizmente, a salvação veio, mas os homens estão rejeitando a salvação e acham que está bem com Deus. Acham que são filhos de Deus. Mas Jesus explicou aqui, João capítulo 8, versículo 42. Jesus disse: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, se Deus realmente fosse o Pai de vocês, certamente me amariam. Então Jesus está falando aqui, Deus só é Pai de quem me ama. Deus só é Pai de quem crê em mim. Deus só é Pai de quem foi lavado e remido no meu sangue e agora tem os mesmos sentimentos e pensamentos que eu tenho. Então Jesus está falando, se Deus fosse Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus. Jesus veio de Deus, o próprio Deus em carne. E aqui estou, na época que ele estava aqui, na época que ele veio para morrer como cordeiro, mas agora ele vai voltar como leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado seja o nome de Jesus. Pois eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Deus enviou Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, seu único Filho. Jesus, o único Filho. Então não tem essa de uma montoeira de filho de Deus, não. O único Filho foi Jesus. E os outros agora são filhos adotados por meio da fé no sacrifício em Jesus. E quem não está no sacrifício de Jesus, infelizmente, não passa de uma criatura que infelizmente está contaminada com o pecado e está aguardando o juízo final. Então nós precisamos amar Jesus, precisamos crer em Jesus, precisamos nos apegar em Jesus, meu irmão. Agarra em Jesus, abraça Jesus e não larga Jesus por nada, porque não tem outro caminho senão Jesus. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser.